Todos os dias, em cada ação, algo acontece sem que você perceba. Você já parou para questionar por que vive sua vida como se estivesse seguindo um roteiro que nunca escreveu? Como se cada decisão que toma fosse apenas uma continuação automática de ontem? A sensação de controle que você tem pode ser apenas uma ilusão. Imagine acordar todas as manhãs e seguir a mesma rotina, interagir com as mesmas pessoas, repetir hábitos que parecem naturais. Mas e se tudo isso não fosse realmente uma escolha sua? E se existisse algo invisível guiando suas ações sem que você percebesse? Parece exagero, mas essa é a realidade de muitas pessoas e pode ser a sua também. Pense nisso. Você sente que está no comando da sua própria vida ou apenas segue o fluxo, como uma peça em um tabuleiro que não controla? A verdade é que muitos vivem presos em um ciclo, repetindo padrões sem perceber, como se estivessem sendo manipulados por fios invisíveis. E o mais assustador, a maioria sequer nota. Sair desse ciclo exige mais do que apenas vontade, exige coragem para enxergar o que sempre esteve bem diante dos seus olhos. Você precisa se observar de fora, perceber seus pensamentos, suas emoções e suas ações como se não fossem exatamente você, mas sim algo que acontece com você. Quando começa a fazer isso, percebe o quanto esteve no automático. E nesse momento, um despertar acontece. Mas esse despertar tem um preço. Compreender que a vida que você conhece pode não ser tão real quanto pensava. Hoje, vamos explorar como você pode estar preso nesse ciclo, vivendo no piloto automático sem perceber. E, mais importante, o que é necessário para quebrá-lo. O que você aprenderá aqui pode mudar sua percepção da realidade, libertá-lo das armadilhas que controlam suas escolhas e trazer uma nova clareza para sua jornada. Mas, para isso, você precisa estar disposto a enxergar além do óbvio. Muitos sentem que a vida acontece com eles, mas poucos se perguntam o quanto realmente escolhem seu próprio caminho. Será que sua rotina diária reflete quem você realmente é? Ou você apenas segue padrões impostos, sem nunca questioná-los? A maioria das decisões que você toma no dia a dia pode não ser suas de verdade, e essa pode ser a maior revelação da sua vida. A vida, muitas vezes, nos coloca em um estado de piloto automático, onde seguimos padrões e expectativas, sem questionar se realmente escolhemos esse caminho. Desde pequenos, somos moldados por normas sociais, por um senso de certo e errado que não necessariamente veio de nós, mas foi imposto pelo ambiente ao nosso redor. Essa influência cria um fenômeno intrigante, o que chamamos de sono acordado. Esse estado não é um sono literal, mas uma condição em que estamos fisicamente despertos, porém mental e emocionalmente desconectados da verdadeira consciência. Seguimos rotinas, tomamos decisões e reagimos a estímulos sem perceber que muitas dessas ações não são genuinamente nossas. O mundo dita padrões de sucesso, felicidade e pertencimento, e sem perceber, passamos a viver de acordo com esse roteiro invisível. Você acredita estar no controle, mas na verdade, suas escolhas podem ser apenas reflexos das pressões externas, seja da mídia, da sociedade ou até mesmo do desejo de ser aceito. Quando você escolhe uma roupa, um caminho profissional ou mesmo uma opinião sobre determinado assunto, até que ponto essa decisão realmente veio de você? Ou será que foi influenciada por um desejo inconsciente de se encaixar, por um sistema que já definiu o que é certo e o que é errado? Esse é o paradoxo do sono acordado. Você age como se estivesse consciente, mas sua mente está apenas reproduzindo padrões sem questioná-los. O ego desempenha um papel fundamental nesse processo. Ele se alimenta dessas expectativas, da necessidade de validação e do medo de ser excluído. Esse personagem que construímos ao longo da vida nos mantém presos a um ciclo de reações automáticas, reforçando uma identidade baseada no que os outros esperam de nós e não no que realmente somos. Mas, por trás dessa máscara, existe algo maior, uma consciência adormecida, esperando para despertar. O problema é que essa estrutura não se mantém sozinha. Há forças internas
internas e externas que trabalham para garantir que você continue preso nesse ciclo. O sistema precisa que você continue agindo de forma previsível, consumindo, produzindo e seguindo um roteiro predefinido. E talvez o mais inquietante nisso tudo seja o fato de que algumas pessoas já entenderam o impacto que um despertar coletivo poderia ter sobre essas estruturas. Não é coincidência que certas verdades tenham sido suprimidas ou escondidas à vista de todos. Afinal, se muitas pessoas despertassem, o mundo como o conhecemos poderia mudar de uma forma que poucos estão preparados para aceitar. Agora, a questão se torna ainda mais profunda. Não é apenas o ego que te mantém adormecido. O próprio sistema, as instituições que moldam a sociedade, trabalham ativamente para garantir que você permaneça inconsciente. Você pode pensar que tem total controle sobre sua vida, mas a verdade é que forças externas te influenciam o tempo todo, de maneiras tão sutis que muitas vezes passam despercebidas. O sistema educacional, a mídia, as redes sociais, todos esses elementos estão interligados para reforçar esse estado de sono. Eles criam um ciclo no qual você repete os mesmos padrões dia após dia, sem sequer questionar por quê. Não há espaço para o pensamento crítico, para a criatividade ou para a busca de um caminho verdadeiramente autêntico. Em vez disso, somos ensinados a seguir um roteiro que não escrevemos, mas que seguimos sem perceber. Há uma pressão constante para que nos conformemos a certos padrões e comportamentos, nos condicionando a consumir ideias, narrativas e realidades que não são realmente nossas. Isso gera um estado de adormecimento coletivo, uma falsa sensação de controle, onde nos tornamos meros espectadores de nossas próprias vidas. E a mídia tem um papel fundamental nesse processo. Não se trata apenas de transmitir informações, mas de moldar nossa percepção sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Quando você assiste a um noticiário, um comercial ou até mesmo um filme, está sendo bombardeado por mensagens sobre o que é considerado normal, desejável ou necessário para ter sucesso. Essas mensagens são repetidas tantas vezes que acabam sendo aceitas como verdades absolutas, sem que sequer questionemos sua origem ou validade. Agora, imagine o impacto dessa exposição constante. Você começa a acreditar que sua felicidade depende de bens materiais, status social ou de uma aparência idealizada, sem perceber que essas ideias foram cuidadosamente implantadas para manter um ciclo de dependência e insatisfação. Além disso, há ainda a influência das relações sociais. Quantas vezes você já sentiu a necessidade de agir de determinada maneira apenas para ser aceito? Seja com amigos, família ou colegas de trabalho, todos, de forma sutil ou explícita, nos pressionam a nos encaixar em padrões pré-estabelecidos. No final, muitas de suas decisões deixam de ser suas, pois passam a ser moldadas pelo que os outros esperam de você. E essa desconexão entre seus desejos genuínos e as expectativas externas cria um ciclo vicioso, onde você vive mais para agradar do que para realmente ser quem é. O sistema foi projetado para te fazer acreditar que está vivendo sua própria vida, quando na verdade você apenas segue um roteiro que nunca escolheu conscientemente. E no processo, a verdadeira liberdade, o poder de tomar decisões autênticas e construir uma existência alinhada com seu verdadeiro eu, se perde. O despertar começa quando você passa a enxergar essas engrenagens ocultas ao seu redor. Quando você questiona o que te foi imposto, quando começa a notar os padrões que regem sua vida, você dá o primeiro passo para se libertar. E à medida que essa consciência cresce, você percebe que tem o poder de interromper esse ciclo. O que você está prestes a descobrir é tão impactante que, em determinados momentos da história, algumas das mentes mais poderosas tentaram esconder esse conhecimento a todo custo, porque o despertar da humanidade não é apenas uma transformação individual, é algo capaz de abalar estruturas inteiras de poder. E aqueles que entenderam isso fizeram de tudo para suprimir essa verdade. Existe uma história pouco conhecida sobre Goethe, um homem cujas ideias desafiaram tão profundamente a
a percepção da realidade que, para muitos, ele se tornou uma figura perigosa. Geoff não questionava apenas a natureza humana, mas propôs que a maioria das pessoas vive em um estado de inconsciência, sem perceber que suas vidas são regidas por forças invisíveis, por manipulações externas e desconhecidas. Para ele, essa influência era total. Ele acreditava que a consciência humana tem o poder de transformar a humanidade de forma tão radical que poderia desestabilizar os pilares do que conhecemos como sociedade. Não foram apenas estudiosos e filósofos que perceberam o impacto de suas ideias. O FBI, ao se deparar com as teorias de Geoff, viu um grande risco. Eles entenderam que, caso um número significativo de pessoas despertasse para essa realidade, as estruturas de controle e poder poderiam entrar em colapso. A simples ideia de que temos o poder de mudar nossa percepção e, consequentemente, nossa realidade, era algo que não poderia ser deixado ao alcance de todos. O despertar da consciência, como Geoff o via, foi e ainda é considerado por muitos como um conceito subversivo. Não é de se espantar que, em várias épocas, suas ideias fossem marginalizadas, distorcidas ou até mesmo ocultadas para manter as massas em seu estado atual. O conceito de um despertar coletivo ameaça qualquer sistema que dependa da passividade das pessoas. Imagine um mundo onde todos têm plena consciência do poder que carregam dentro de si. Um mundo onde cada indivíduo assume o controle da sua própria consciência, se libertando da ilusão coletiva que mantém os seres humanos presos à rotina e à conformidade. A magnitude desse despertar não pode ser subestimada, pois não se trata apenas de atingir um estado pessoal de iluminação, mas de entender a verdadeira natureza da realidade, o que redefine o papel da humanidade no mundo. Mas o que isso realmente significa para você? Isso quer dizer que as ideias de Geoff têm o poder de transformar não apenas a sua vida, mas também a forma como você enxerga a realidade ao seu redor. Quando você começa a perceber que há algo além do que foi imposto a você, isso se torna uma experiência profundamente transformadora. E, ao se aprofundar nesse conhecimento, você começa a entender por que alguns preferem que você não desperte. O despertar da consciência verdadeira é perigoso porque altera tudo. Altera até mesmo a maneira como você percebe o controle que tem sobre sua vida e sobre o mundo. Quando você desperta para isso, a vida nunca mais será a mesma. Quando você começa a perceber que a realidade à sua volta não é fixa, mas sim moldada pela sua percepção, começa a se abrir para uma nova compreensão sobre o poder que você tem de moldar sua própria vida. E o que muitos não sabem é que essa transformação, essa mudança na maneira de ver o mundo, tem um paralelo fascinante na física quântica. Um conceito-chave nesse campo é o efeito do observador. Ele descreve como o simples ato de observar uma partícula pode alterar o seu comportamento, algo que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a realidade e, ao mesmo tempo, revela uma verdade profunda sobre a nossa própria capacidade de moldá-la. Cientistas descobriram que as partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, até que sejam observadas. Quando um observador realiza uma medição, a partícula escolhe um estado definido. Esse conceito é desafiador, pois sugere que a realidade, no nível mais profundo, é apenas uma questão de possibilidades, até que nossa atenção consciente seja direcionada para ela. O que parece ser uma realidade fixa, na verdade, é um campo de possibilidades que se cristalizam no momento em que focamos nossa atenção sobre elas. Agora, imagine que esse princípio não se aplica apenas às partículas subatômicas, mas também à sua vida. Assim como observar uma partícula altera seu estado, a observação consciente de seus pensamentos, emoções e ações pode transformar a realidade ao seu redor. Ao acordar para o que está acontecendo em sua mente e observar sua vida com mais atenção, você começa a mudar sua percepção sobre o que é possível para você. Sua consciência, que é o observador, torna-se cada vez mais presente. E à medida que isso acontece, ela começa a moldar a realidade em que você vive. Quando você começa a observar seus próprios padrões automáticos e questiona o
que é real e o que é apenas um reflexo de velhos hábitos e condicionamentos, você abre espaço para novas possibilidades. Em outras palavras, quando você começa a observar sua vida com a mesma atenção que os cientistas aplicam ao estudar partículas, você percebe que sua realidade, assim como as partículas, não é algo fixo. Ela é moldada pelas escolhas que você faz, pelas percepções que tem e pela maneira como se conecta com o que está ao seu redor. Sua capacidade de transformar sua realidade começa com a consciência. Quanto mais você se torna consciente de suas ações, motivações e do seu lugar no mundo, mais poder você ganha para moldar o que está ao seu redor. Isso não é apenas uma mudança de perspectiva, mas uma verdadeira reinvenção da maneira como você interage com o mundo. Trata-se de um processo ativo que pode até alterar as leis que governam sua vida. Experimente se colocar no lugar de quem é, ao mesmo tempo, o observador e o criador da sua realidade. A liberdade que você busca, a transformação verdadeira da sua realidade, começa com um simples, mas poderoso ato: a observação. Você pode pensar que o que acontece ao seu redor é uma resposta a algo externo, uma situação, um estímulo ou uma pessoa. Porém, na realidade, tudo o que você experimenta é um reflexo do que está acontecendo dentro de você. O primeiro passo para se libertar do ciclo automático e despertar para uma nova percepção da vida é parar para observar e reconhecer o que está acontecendo na sua mente e no seu corpo, sem a necessidade de agir, mudar ou julgar. É aqui que entra a prática da auto-observação. Nessa prática, não se trata apenas de perceber o que você pensa ou sente, mas de se distanciar desses pensamentos e sentimentos, como se fosse um observador externo de si mesmo. Não é sobre analisar ou racionalizar, mas simplesmente observar o que está acontecendo dentro de você, no momento presente. Esse distanciamento cria uma chave poderosa para desbloquear a prisão em que você pode estar vivendo, a prisão do comportamento automático, das respostas programadas e das emoções não examinadas. Quando você começa a observar seus pensamentos e emoções conscientemente, sem se identificar com eles, começa a perceber quantos padrões repetitivos governam sua vida. Ao fazer isso com frequência, você começará a se perguntar: esses pensamentos e sentimentos são realmente meus ou são apenas reações automáticas? Em um mundo que constantemente nos molda, você vai perceber que muito do que você sente e pensa não é genuíno. São respostas automáticas a estímulos externos ou ao condicionamento do passado. Esse é o momento em que você começa a despertar, porque ao observar, sem julgar, você dá o primeiro passo. A chave aqui é a observação. Quando você observa suas reações, pratica o desapego. Não se trata de avaliar se um pensamento é bom ou ruim, certo ou errado. É simplesmente sobre se tornar consciente de que ele está ali. Essa prática cria um espaço entre quem você é e quem você acredita que é. Você começa a perceber que não precisa se definir pelas suas emoções ou pensamentos, pois são apenas partes do seu ser, não seu ser completo. Experimente esse espaço. Essa pausa é onde a transformação começa. Quando você toma consciência de um pensamento e não se identifica com ele, você dá um passo para fora da sua programação habitual. A autoobservação permite que você perceba padrões consistentes em sua vida, padrões que muitas vezes nem sabia que existiam. Por exemplo, ao observar como você reage em uma situação estressante, você pode perceber que sempre age da mesma forma, como se não houvesse escolha. Ao reconhecer esses padrões, você começa a entender que são algo que acontece em você, não por você. E é aí que a mágica começa. Ao perceber isso, você vê que não importa o quanto a vida pareça controlada por forças externas, existe um poder dentro de você para romper com esse ciclo. Você deixa de ser vítima das suas reações automáticas e começa a tomar responsabilidade pelas suas escolhas e percepções. Quando você começa a ver a realidade como ela realmente é e não como foi moldada para você ver, você desperta para uma vida mais plena e autêntica. Esse despertar é o que transforma, liberta e vai além da simples compreensão intelectual de como as coisas funcionam. Esse processo leva a uma compreensão profunda de quem você
você realmente é. Algo que vai muito além das máscaras que você usa, dos papéis que desempenha e do condicionamento que a sociedade impõe sobre você. Quando você se permite olhar para dentro e questionar a narrativa que construiu sobre si mesmo, é como se você estivesse abrindo a porta para uma nova dimensão de possibilidades. Porque a verdadeira liberdade não vem de uma revolução externa, mas de uma transformação interna, um chamado para a verdade da sua própria essência. Até aqui, você pode ter vivido acreditando que era uma pessoa moldada pelas influências externas, família, sociedade, padrões culturais, trabalho. Tudo isso contribui para a construção de uma personalidade falsa, uma imagem de você mesmo que está sempre cumprindo papéis e expectativas sem questionar o que está por trás disso. Mas lembre-se, esse processo exige coragem. Desafiar a identidade que você achava ser sua não é fácil, mas é justamente através desse desafio que você encontra sua verdadeira força. A autenticidade sempre esteve ali, esperando para ser reconhecida. Quando você começa a agir com base na sua essência, sua vida se transforma. As escolhas deixam de ser automáticas. As reações começam a refletir sua verdadeira natureza e você cria uma realidade alinhada com o que realmente deseja viver. E isso não é apenas sobre mudar a sua realidade pessoal. Trata-se de se tornar parte de um movimento maior, uma transformação coletiva, que começa com o despertar de um ser único. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E, por favor, deixe um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Agradeço novamente por estar aqui. Cuide-se e até breve. Agradeço novamente por estar aqui. Cuide-se e até breve.